E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo legal, pra quem não me conhece, eu sou o Rafinha e a parada é isso mesmo que tu leu aí no título do vídeo. Agora a gente tem mais uma polêmica envolvendo fabricantes chinesas, dessa vez por causa de um estudo realizado na Universidade de Edimburgo, que pra quem não sabe é a capital da Escócia. Estudo esse que revelou que as fabricantes Xiaomi, OnePlus e Realme estão coletando uma quantidade alarmante de dados que podem ser rastreados até o usuário daquele smartphone. A pesquisa diz basicamente que essas empresas estão te rastreando contra a sua vontade, obviamente sem o teu consentimento, de forma que tu não possa desativar esse rastreamento, e os dados coletados vão desde o número de e-mail do teu aparelho, o endereço MAC, que para quem não sabe é o Media Access Control ou controle de acesso de mídia, identificadores de localização como coordenadas de GPS, que podem revelar a localização atual do teu aparelho e por consequência a sua localização, configurações e informações associadas ao usuário, como número de telefone, padrões de uso de aplicativos, dados de desempenho de aplicativos e até mesmo dados sociais, como histórico de chamadas, SMS e números de contato. Eu confesso que, assim, eu tenho uma opinião formada sobre isso aqui e é uma opinião muito séria, mas eu vou me controlar e antes de falar eu quero explicar um pouquinho pra vocês sobre esse estudo. Deixa o teu like, se inscreve se você for novo aqui no canal, porque eu vou te contar essa história direitinho e eu quero passar minha opinião, porque eu tenho certeza que se você tem um celular dessas marcas, tu provavelmente vai concordar comigo. Como eu disse, eu quero explicar um pouquinho desse estudo para vocês e, inclusive, eu tô usando como pauta, né? Tô lendo essa pauta do vídeo através de um celular da OnePlus, então acho que vocês devem imaginar qual que é a minha opinião, mas vamos lá. Os pesquisadores realizaram esse estudo utilizando, basicamente, pelo menos pelo que as notícias dizem pra gente, 3 modelos de smartphones. São eles: o OnePlus 9R, que pra quem não sabe é um intermediário que foi lançado lá em 2021, é um celular aí que já tá há quase 2 anos no mercado. O aparelho da Xiaomi foi o Redmi Note 11, eles não especificaram qual versão. Vocês sabem que Note 11 tem, sei lá, 12 versões disponíveis no mercado. Ele, inclusive, também foi lançado em 2021, só que foi ali mais pro final, né? Outubro, novembro de 2021 foi quando saiu o Note 11. E o celular da Realme foi o Q3 Pro, que é um aparelho de abril de 2021. É um celular que, assim, não fez tanto sucesso no Brasil, mas se você acompanha os celulares da Realme, você deve conhecer. São basicamente 3 modelos de intermediários premium, né? Celulares intermediários que a pessoa que quer comprar um aparelho com uma câmera legal, uma boa bateria, um bom desempenho, provavelmente já viu ou já pensou em comprar em algum momento. Esse estudo revelou que esses 3 modelos vêm pré-instalados com um grande número de aplicativos de sistema e fornecedores com privilégios perigosos ativados por padrão. Esses privilégios pré-configurados permitem que os aplicativos e, por consequência, essas empresas coletem e transmitam informações identificáveis relacionadas a identificadores persistentes de um dispositivo, basicamente dados de sensores, dados relacionados à sua conexão de rede, localização, perfil do usuário e até mesmo a parte de relacionamentos sociais, não especificamente de redes sociais como o teu Facebook ou o teu Instagram, mas sim a parte de chamadas, de SMS, aquelas coisas todas que você vai utilizar sempre através de aplicativos que já estão instalados no seu smartphone, que vêm pré-instalados. Até onde eu sei, ninguém baixa o aplicativo de telefone especificamente, a não ser que, sei lá, você utilize um bloqueador de chamadas, igual o Whoscall. A matéria também diz que esse estudo assumiu, né, que o proprietário seria um consumidor consciente da privacidade e que teria optado por não utilizar análises, né, ou armazenamento em nuvens e serviços opcionais de terceiros. Se você, por exemplo, já configurou o Windows em um computador, você sabe que assim que a gente configura o Windows 10 ou o Windows 11, a gente tem ali uns dados bem específicos da Microsoft perguntando se você permite o rastreamento da ID de anúncio, que é para ele te entregar anúncios baseados naquilo que você pesquisou ou que você mexeu no teu celular, na sua rede, de forma geral. Você também pode bloquear o rastreamento à sua localização. A Apple também tem, assim, uma política muito clara em relação a esse rastreamento. Tem aquela opção ali de pedir para não rastrear, que tu pode ativar nos aplicativos da Apple, que vão rastrear ali os seus dados, né? Vão solicitar para rastrear alguns dados ali do usuário. E são esses dados básicos, né? Igual pesquisa do Google, por exemplo, produtos que você já quis comprar, aquela coisa toda. E para completar, o estudo também fala que os usuários não são notificados sobre essa transmissão de dados e também não tem como você desativar essa transmissão. Além disso, os aplicativos que possuem
possuem essas permissões, né, os processos do Android que têm essas permissões já pré-configuradas, enviam esses dados para fornecedores de dispositivos, operadoras de redes chinesas e, segundo eles, isso não depende de você ter um chip inserido no smartphone, ou seja, mesmo o celular que você utilizar sem chip, ou que você, como todos os usuários aqui do Brasil, utilizar com um chip de uma operadora do Brasil, TIM, Claro, Vivo, independente da sua operadora, o celular vai conseguir enviar esses dados para redes chinesas e até mesmo para provedores de serviços como o Baidu, que, como vocês sabem, não é nem um pouco popular no Brasil, mas tu já pode ter instalado um programa no seu PC e não marcou direitinho ali as caixas de opção e sem querer acabou instalando o Baidu por engano e deu um trabalhão para desinstalar, fala a verdade. Quem nunca passou por isso? Agora, para fechar, tem uma das partes mais importantes da matéria. Eles falam que a análise foi realizada em dispositivos móveis vendidos na China, até isso afeta todos nós, porque a gente compra um aparelho do AliExpress que geralmente foi vendido da China, ele veio da China para cá, porém dispositivos que executam distribuições locais do Android. Portanto, os consumidores nos mercados internacionais não precisam se preocupar. Vamos com calma, vamos destrinchar essa informação aqui. O que seriam distribuições locais do Android? Eles estão falando da ROM chinesa, porque ROM chinesa, no caso de Xiaomi, Realme e OnePlus, não é tão comum. A não ser que tu compre, sei lá, o Xiaomi 13S, que é um celular que, via de regra, ele vai vir ali com a ROM chinesa, a maioria dos aparelhos, inclusive esses celulares, né, que foram citados ali pelo estudo, né, o OnePlus 9R, o Redmi Note 11, até mesmo o Q3 Pro, foram vendidos com distribuições de sistema que não são necessariamente a distribuição chinesa, não são a ROM chinesa. No caso da Realme, você até encontra alguns modelos com o que seria a ROM russa, né, seria a distribuição russa, que eu até já falei várias vezes, que se comporta como ROM global, mas não é a ROM chinesa, porque tem Realme que é vendido com ROM chinesa e é diferente do sistema da Rússia. No caso da OnePlus, 99% dos aparelhos já são vendidos, já saem lá da China com a ROM global. O máximo que pode acontecer é o vendedor tirar o sistema chinês, né, e instalar a ROM global, igual esse meu aparelho aqui. Ele é o OnePlus Ace Pro, porém com a ROM do OnePlus 10T, que atualiza, tem NFC, paga por aproximação, funciona em todos os aplicativos de banco do Brasil. Quando eu vou nas configurações aqui, ele não mostra o OnePlus Ace Pro, que seria essa distribuição chinesa. Ele mostra o OnePlus 10T, que é, digamos que, a versão global. Só que o grande X da questão envolve justamente a minha opinião, é o que eu quero trocar ideia rapidinho com vocês, porque o vídeo já tá até um pouco maior do que eu esperava, que, assim, é uma coisa muito simples. Cara, olha só, um estudo de uma universidade extremamente renomada, que é a Universidade de Edimburgo, pega simplesmente 3 modelos de smartphones de 3 marcas chinesas, as 3 principais marcas chinesas da atualidade, se tratando do mercado global, porque a Oppo ela é maior que a Realme na China, mas olhando o mercado global, até mesmo o mercado nacional, né, aqui no Brasil, tem muito mais celular da Realme do que da Oppo, assim como tem muito mais celular da Xiaomi e depois da OnePlus junto com a Realme. A pergunta que eu faço é muito simples. Primeiro, por que não utilizar mais modelos de smartphones? Segunda pergunta, ainda mais importante, por que não fazer essa pesquisa utilizando aparelhos com a ROM global e com a ROM chinesa? Não é novidade para ninguém que o governo chinês, pelo menos pelos estudos e matérias que saem o tempo inteiro na internet, possui diversas ferramentas para, de certa forma, conseguir acompanhar, digamos assim, de uma forma mais leve, tudo que a população chinesa faz. Longe de mim criticar o governo chinês, tá, China? Sou parceiro de vocês, ó, comprei da China. O negócio é que as matérias da internet falam o tempo inteiro sobre isso. Se é sensacionalismo ou não, eu não posso provar. Terceira e mais importante pergunta. Por que só pegar essas 3 marcas? O que custava colocar mais 2 empresinhas ali no estudo? Apple e Samsung. Ou se não quisesse mexer com a Apple, porque não é Android, obviamente, Samsung e Motorola. A Motorola é uma empresa tradicionalmente americana, mas que foi comprada pela Lenovo. Então hoje, basicamente, a Motorola é uma empresa chinesa. Já a Samsung não é chinesa, é uma empresa sul-coreana, que é parceira dos Estados Unidos. Não sei se é parceira da Escócia, não sei se tem alguma coisa a ver. Só que assim, sinceramente, não entra na minha cabeça. Por que testar só essas 3 marcas? Qual o sentido?
Quem me garante que essas outras fabricantes também não fazem isso? Fica parecendo que é um estudo só pra falar mal dos aparelhos da China, e isso gera muita treta, isso gera muita desinformação. As pessoas começam a pensar que um celular da China, que é vendido no mundo inteiro com a ROM global, vai estar incluído nessa situação e por consequência não é seguro. O que mais tem na internet hoje é fake news, o que mais tem na internet hoje é desinformação, e a gente sabe que as paradas corretas não se propagam facilmente, mas qualquer noticiazinha dessa aí já é suficiente pra, sei lá, um monte de varejistas começarem a dizer: ó, compra os celulares aqui comigo na loja que custam o dobro do preço do que importar, porque tem estudo sendo feito lá na Europa dizendo que Xiaomi é insegura, que Xiaomi rastreia seus dados, que vai vender o teu e-mail pra alguma empresa aleatória, que vai começar a te ligar de madrugada e encher teu saco, entendeu? Então assim, não faz sentido, mano. De verdade, eu não consigo entender pra que fazer um estudo desse e não englobar mais marcas. Sendo muito sincero, eu não duvido que isso aqui seja verdade, que essas empresas realmente façam isso. Só que ali no final do estudo, quando eles falam que os testes foram realizados basicamente usando a ROM chinesa, usando os sistemas lá da China, de aparelhos vendidos no mercado chinês, basicamente o estudo não ganha credibilidade, porque todo mundo sabe que a maior parte das vendas globais dessas três marcas são de dispositivos versão global, ou talvez até ROM global. Será que no estudo eles também vão pegar aparelhos que saíram da fábrica com a ROM chinesa, só que depois tiveram o seu sistema trocado para a ROM global? Tipo assim, é uma incógnita, a gente não sabe, mas eu queria saber qual é a tua opinião sobre isso, se você concorda comigo. Basicamente, eu acho que isso pode ser verdade, mas isso não vai afetar os usuários que compraram celulares com a versão global. Acho que faltam mais informações sobre esse estudo, não é algo que você deva se preocupar até o momento. Eu acho que o principal era eles terem testado celulares com versão global e outras marcas, pelo menos a Samsung também tinha que estar ali, já que é uma empresa asiática, mas que não é da China, serviria até mesmo de parâmetro, e esse estudo causaria um impacto muito maior se ele revelasse que a Samsung não tem essas práticas, mas essas empresas chinesas têm essa prática. Ou se eles conseguissem revelar que a prática acontece tanto com sistemas da China, como com sistemas globais. Enfim, enquanto esse estudo não é mais aprofundado, eu vou continuar importando o celular da China, vou continuar utilizando o meu OnePlus 10T, quer dizer, Ace Pro, que saiu da fábrica com uma ROM chinesa, mas que eu utilizo com uma ROM global, inclusive é um celular vendido nos Estados Unidos e muito famoso por lá, e eu acho que você que está assistindo não vai parar de utilizar teu Xiaomi, não vai parar de utilizar o teu Realme, não vai parar de utilizar o teu OnePlus, né? Com isso eu vou ficando por aqui, aquele abraço pra geral, valeu!